Imagine só o seguinte cenário. Você é dono aí de uma empresa de calçados, empresa de roupas, suplementos, o que seja, e você precisa distribuir os seus produtos para os seus clientes de uma maneira ágil, de uma maneira rápida aí, e também de forma que você tenha o menor custo possível. Ou seja, você maximize a sua receita, os seus lucros. Como que você resolve isso? A gente fala sobre otimização. A gente precisa aprender sobre otimização e aplicar técnicas de pesquisa operacional, otimização aqui, para resolver esse tipo de problema e também problemas relacionados. É sobre otimização que a gente vai ver aqui no nosso vídeo de hoje. Então vamos lá comigo. Bom, pessoal, então otimização é o nosso tema de hoje. Só que assim, né, para quem não sabe o que é otimização, é interessante a gente explicar um pouquinho sobre isso, e principalmente, né, hoje a gente vai falar de um grupo, na verdade um subgrupo do campo de pesquisa operacional, otimização aqui, que são problemas lineares, otimização linear, tá? Para você entender um pouquinho o que, que é uma otimização, tá? A gente diz aqui que uma otimização é quando você precisa encontrar a melhor resposta possível para um problema, tá? E aí você pode estar tentando maximizar ou minimizar alguma coisa, né? E essa alguma coisa a gente fala que é a nossa função objetivo, tá? Então a gente tem um objetivo, né? E dentro de um problema aqui de otimização a gente quer maximizar ou minimizar essa função objetiva aqui que a gente está estudando, tá? E para um problema, né, ele ser categorizado como linear, ou seja, uma otimização linear, a gente tem que ter algumas condições, tá? Então a primeira condição é que essa função objetiva aqui, ela precisa ser linear. Então, o que, que é isso, né? Todos os parâmetros ali que envolvem, né, a função objetivo, eles precisam ser de ordem 1, tá? Então, aqui quando a gente fala de parâmetros, a gente está falando das variáveis, né, os nossos parâmetros variáveis aqui. Então, esses parâmetros variáveis, eles precisam ter ordem 1. Então, por exemplo, eu não posso ter, se a nossa variável for a variável x, tá? Eu não posso ter um x ao quadrado, ou um x vezes y, que seria a nossa, talvez, outra variável aqui de decisão, né? Nossa variável que compõe a nossa função objetivo. Então, todos os componentes da minha função objetiva, eles precisam ter ordem 1, tá? Ou seja, precisam ser lineares. Outro ponto, né? Todo problema de otimização, ele envolve restrições, tá? Porque existem infinitas possibilidades de resposta. A gente, obviamente, quer encontrar aquela que melhor responda ao nosso problema de otimização, aqui, seja de maximizar ou minimizar a nossa função objetivo. Por isso, a gente precisa restringir, ou seja, o nosso campo de busca, ele precisa ser delimitado, tá? E é para isso que a gente cria aqui o que a gente chama de restrições. E essas restrições, elas são, né, dentro de um problema de otimização linear, elas também são lineares, tá? Então, juntando tudo isso, pessoal, e tangibilizando aqui mais para vocês, através aqui de um exemplo, né, a gente poderia ter aqui, isso aqui a gente não precisa nem usar muitas técnicas computacionais para resolver, mas, por exemplo, eu queria encontrar o maior valor de y, dado que a nossa variável x aqui, ela é um número menor que 2, olha só, né, não estou falando que é menor ou igual, mas ela é um número menor que 2 e pertence aos inteiros positivos, ou seja, x pode assumir o valor de 0, 1, 2, né, 3, só que aqui eu estou falando para você, ele é um inteiro, então beleza, só que ele tem que ser menor que 2, ou seja, ele não pode ser nem 3, nem 4 e nem 2, tá? Então, nesse caso aqui, como o x ele é um inteiro positivo, ele só pode assumir dois valores, que é 0 e 1, né? Porque ele tem que ser menor que 2 e ele é um inteiro positivo. Então, como aqui é uma função, né, vocês podem perceber que é uma função positiva, né? Então, quanto maior x, maior o y, o valor máximo de x aqui, o valor máximo de y é quando x assume o valor de 1, que aí nesse caso y vai valer 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3, tá? Então, esse, pessoal, é um problema de otimização muito simples, né, muito besta aqui, né, entre aspas, mas já é um problema de otimização, ou seja, eu quero maximizar uma função objetiva ali, que no nosso caso era o 2x mais 1, sujeito a uma restrição, que no nosso caso é x só pode assumir o valor de 0 e 1, né? Ou seja, ele é um inteiro positivo menor que 2, tá? Só que, como eu disse para vocês, né, isso aqui é um exemplo simples. Na vida real, as coisas são muito mais complexas, né? Então, é por isso que eu trouxe aqui um problema um pouquinho mais refinado para tangibilizar para vocês todo o potencial aqui que a gente pode, utilizando aqui recursos computacionais, todo o potencial de solução de problemas que a gente pode adquirir
sabendo um pouquinho sobre otimização ou pesquisa operacional, tá? Então, o problema que a gente vai lidar aqui, e aí para isso a gente vai usar Python, a gente vai usar um pouquinho de programação, sobretudo sobre notações aqui matemáticas, PyOmo, tá? É basicamente o seguinte problema. Eu tenho aqui 3 fábricas, tá? E eu tenho 2 clientes. E basicamente eu tenho um custo de levar produto, mercadoria, que é a mercadoria ou produto tanto faz, tá? Fica a critério aí de vocês. Mas eu preciso levar o meu produto de uma fábrica até o meu cliente, tá? E eu tenho esse custo, né, associado a eu levar X unidades aqui, Y unidades, N unidades, de um produto da fábrica 1, por exemplo, até o meu cliente 1, ou levar da fábrica 2 até meu cliente 1, tá? E esse custo que a gente quer minimizar aqui no nosso problema, né? Então, aqui, pessoal, o que a gente começa a pensar aqui em termos matemáticos, né? Que a gente tem capacidades, a gente tem demandas, e essas capacidades e demandas que eu comentei com vocês, no nosso caso aqui, capacidade diz respeito às fábricas, as demandas em relação aos clientes, tá? O que acontece, né? Essas daqui são as nossas restrições, ou seja, eu não posso ofertar, né, entregar para o meu cliente uma capacidade maior que 1.000 aqui para minha primeira fábrica, tá? Então, como que eu leio isso, né? Eu tenho para a fábrica 1 uma capacidade de produção de 1.000 unidades, para a fábrica 2 de 1.500 e 1.200 para a fábrica 3, tá? Só que a minha demanda de cliente, né, a demanda do meu cliente ali, do meu cliente 1 é de 2.300 unidades e do meu cliente 2 de 1.400 unidades, tá? Então, essas são as minhas restrições. E olha só que interessante, tá? Esse é um problema que é possível de ser resolvido. Por quê? Porque a minha somatória aqui de capacidades, né, se eu pegar 1.000, 1.500 e 1.200, a gente vai ter ali 3.700 unidades, que é exatamente igual à demanda que eu tenho dos meus 2 clientes. Aqui, pessoal, a gente já poderia ter um problema, por exemplo, que não fosse passível de ser resolvido usando otimização, tá? Porque a minha solução poderia não ser viável, eu poderia não encontrar uma solução viável. Que seria o caso, por exemplo, de eu ter uma demanda maior que a minha oferta ali, que no caso seria a minha capacidade produtiva, né? Então, nesse caso, a minha demanda é exatamente igual à minha oferta. Então, é possível de eu entregar aquela demanda, mesmo que o custo ali seja um pouco maior, porque as minhas fábricas têm limitações ali de capacidade. Porém, como eu disse para vocês, eu poderia encontrar um problema em que a minha demanda é maior que a minha capacidade de produção. Então, esse é um problema que nem adianta eu tentar otimizar aqui custo, porque eu não vou conseguir entregar toda aquela demanda, né? Para isso aí cabe estudos de viabilidade para você abrir uma nova fábrica, para você aumentar a capacidade produtiva das fábricas existentes, tá? Mas não é o que a gente vai abordar aqui. Bom, então voltando para o nosso problema, o que a gente tem, tá? A gente tem então as capacidades, as demandas que são as nossas restrições, e eu também tenho que o custo de transporte da fábrica 1, né, que tem essa capacidade de 1.000 unidades de produção, para o cliente 1 e 2, tá, é respectivamente 162 e 247 por unidade de produto, tá? Então, o que acontece, né? Se eu levar aqui da minha fábrica 1 até o meu cliente 2 tem uma capacidade de 1.400, vamos supor aí que eu leve as 1.400 unidades da fábrica 1 aqui para o meu cliente 2. Qual que seria o meu custo associado a isso? Seria 247 vezes 1.400. E isso é claro, né, se eu, obviamente, atender 100% da demanda do cliente 2 com a fábrica 1, tá? Mas a gente vai ver que o problema aqui, ele não vai te dar uma resposta que é concentrada 100% e você atender uma demanda 100% com uma fábrica, tá? É exatamente esse equilíbrio, né, de quanto que eu vou entregar para cada cliente saindo de cada uma das fábricas que eu tenho, que vai me dar a minha resposta otimizada aqui, que é o menor custo possível de transporte, tá? Aqui eu coloquei a notação matemática, tá? Embora aqui esteja, peço até uma desculpa para vocês, né? Aqui está como maximizar, né? O max, mas na verdade é minimizar esse custo aqui de transporte, tá? Então eu tenho 162, que é o custo de sair da fábrica 1 e levar para o cliente 1, né? Vezes o X11. O que é isso, pessoal? O X11 significa que é a quantidade de produtos que eu estou levando da minha fábrica 1 para o cliente 1, tá? Esses índices que a gente chama, né, o 1 e 1 no caso, né, são dois valores iguais, é o que a gente precisa definir, inclusive, quando a gente vai instanciar aqui um modelo de otimização, tá bom? A gente vai ver isso agora, tá? Então, basicamente aqui eu tenho essa somatória de custos, e aí eu vou pedir para o meu modelo que ele fala, olha, quanto X11 aqui, ou seja, quantos produtos da fábrica 1 para o cliente 1
eu vou levar, pode ser zero, né? Não precisa aqui se restringir, como eu disse para vocês, mas no final eu quero a melhor combinação aqui de x's, né, dos meus valores de x, de forma que eu respeite aqui, né, a minha capacidade de produção das fábricas e também atenda a demanda dos meus clientes, ou seja, o meu x11, x21, x31, ou seja, o quanto eu estou transportando para o meu cliente 1, né, que é o nosso segundo elemento do nosso índice aqui, ele tem que ser maior ou igual a 2.300, tá? Poderia ser igual a 2.300. A gente costuma até colocar um maior ou igual porque a gente afrouxa um pouco aqui e torna a solução mais fácil, tá? Mas como é um problema que eu quero minimizar o custo, obviamente ele nunca vai dar uma demanda maior que uma entrega de produtos maior que 2.300, até porque a capacidade ali e as demandas elas são iguais, tá? Mas poderia aqui perfeitamente ser um problema em que você definisse aqui a restrição de demanda, né, como sendo igual e não maior ou igual, tá? Só para ficar bem claro. Então, basicamente, pessoal, a gente tem toda essa formulação matemática, que é a nossa etapa 1 aqui, quando a gente fala de um problema de otimização, que é desenhar matematicamente o nosso problema. E a segunda etapa é a gente implementar isso numa linguagem computacional. Como que a gente faz isso? Tá? Eu vou abrir aqui. Então, basicamente, eu transcrevi todos esses dados, e aqui só um adendo, né? I é a fábrica, é o índice que identifica a fábrica, e J é o nosso índice de clientes. Então, quando a gente fala de um CIJ, é o custo por unidade de produto, né, como eu disse, de transportar da fábrica I para o cliente J. Tá? Então, aqui eu instanciei a minha matriz de capacidades, isso aqui é uma lista, né? Então, eu tenho as capacidades das fábricas 1, 2 e 3 aqui, as demandas dos clientes, cliente 1 e cliente 2, tá? E minha matriz de custos aqui, né? Então, eu tenho da minha fábrica 1 para o cliente 1 é de 162 por unidade, 247 é o custo por unidade de sair da fábrica 1 e levar para o cliente 2, tá bom? E aí, então, eu tenho aqui, qual que é o tamanho desses índices, né? É o tamanho dessas matrizes que eu acabei de definir, tá bom? E aí a gente passa aqui para a fase de fato, resolver o problema utilizando o Python, tá? Para isso, vocês vão precisar da biblioteca Pyomo, que é basicamente o framework que vai possibilitar a gente escrever de maneira matemática, né? Toda essa formulação aqui que a gente fez, né? Numa linguagem que, no final das contas, é computacional. E o solver, tá? Que é basicamente ali o programa que vai testar todas as possibilidades e trazer, de fato, a melhor resposta para a gente, ou seja, resolver o nosso problema. O solver que ele está utilizando aqui é um solver open source. Existem solvers que você paga, só o solver mesmo, tá? Como o Gurobi, por exemplo. Mas o GLPK é open source e resolve problemas de otimização linear. Tá? Então, se fosse um problema de otimização não linear, o GLPK ele não serviria. Tá? Então, a gente faz as instalações aqui, a gente faz a importação do Pyomo, tá? E aí começa a criar um modelo, tá? Então, aqui a gente vai criar um modelo concreto, tá? No Pyomo existe um modelo abstrato também, vou entrar muito no detalhe disso. Primeira coisa, a gente criar aqui dentro do Pyomo, do modelo Pyomo, a gente definir os nossos índices, por isso que eu calculei lá em cima qual que era o tamanho do meu índice, ou seja, o número de fábricas que eu tenho, e qual é o tamanho do meu índice J, que é o número de clientes que eu tenho, né, no caso aqui é 3 e 2. E aí eu começo a definir a nossa variável de decisão. Qual que é a nossa variável de decisão? É o nosso X, ou seja, que é a quantidade que eu vou transportar da fábrica I para o cliente J. Tá? Então, por isso que esse X aqui ele tem uma dimensão I por J, né? E ele pode assumir valores aqui que a gente chama de não negativo inteiros, ou seja, são valores inteiros não negativos. Poderia resolver isso aqui no problema no campo dos reais positivos também, sem problema nenhum. Tá? A gente está falando que esse problema aqui ele é um problema que as quantidades de produtos elas têm que ser inteiras, né? Então, até me corrigindo, né? Não faria sentido ser real, porque não tem como ser meio produto, né? Então, por isso que a gente fala que é um inteiro e é não negativo, porque não faz sentido ter menos dois produtos, tá? Aqui, transportar menos dois produtos, tá? E aí, né, a gente define também os nossos parâmetros aqui, né, que é o pyenv.param, tá? Que basicamente nossa matriz de custo. A gente tem aqui o nosso outro parâmetro, que são as capacidades de produção de cada fábrica e também a demanda de cada cliente, tá? Então, a forma aqui de instanciar esses parâmetros é muito simples, tá? É basicamente feita dessa forma, né? Então, você tem o objeto aqui var, que vai ser a forma como você vai instanciar as variáveis de decisão do seu problema, e o parâmetro aqui, que são os parâmetros do seu problema, tá? Que é tudo menos, né, as variáveis de decisão.
Aqui, basicamente, só para passar mais rápido, né? Quando a gente faz um model.x.display, a gente está printando aqui, a gente não resolveu o problema ainda, né? Mas ele mostra para a gente as dimensões aqui da nossa variável x, né? Então, a gente tem um x11, x12, x21, né? E assim por diante, que são todos aquela dimensão que eu comentei com vocês, e todos eles são não negativos inteiros, né? Inteiros não negativos. Aí a gente define a função objetivo, tá? Basicamente, a função objetivo é a somatória do produto aqui, da multiplicação da nossa variável de decisão aqui com a nossa matriz de custo. E eu faço isso para todo o I do meu modelo, ou seja, para todas as fábricas do meu modelo, entregando para todos os J's, para todos os clientes do meu modelo, tá? Por isso que eu defini esses índices lá em cima na hora que a gente estava instanciando o modelo, tá? Depois eu preciso definir as restrições, então a restrição de capacidade, então eu digo aqui que a somatória de todos os x's, e aqui, né, por exemplo, se o x for igual a 1, eu vou somar todas as entregas de produtos da fábrica 1 para todos os clientes, isso tem que ser menor que a capacidade da fábrica 1, tá? Então faz total sentido aqui, é isso que a gente está escrevendo aqui numa linguagem Python, né, no nosso problema. E a restrição de demanda, ou seja, para todos os, dado um cliente ali J, né, um cliente, por exemplo, cliente 1, eu somo para todas as fábricas, ou seja, para todos os meus Is, e essa somatória ela tem que ser exatamente igual à demanda do meu cliente. Então aqui eu até coloquei igual a igual, poderia ser o maior igual aqui sem problema nenhum, tá, como eu disse para vocês. E aí, né, basicamente, para definir tanto a função objetivo quanto as restrições, eu dou um pyenv.objective, e aí o rule aqui, que é a regra, é a nossa função objetivo, né, do jeito que a gente escreveu aqui, tá? E aí o que eu tenho que fazer com essa função, pessoal? Eu tenho que pyenv.minimize aqui, ou seja, minimizar essa função objetivo. Tem a opção de você maximizar isso também, mas no caso a gente quer minimizar os nossos custos, tá? E aí quando a gente dá um print aqui na nossa função objetivo, vocês vão ver que é exatamente aquela formulação matemática que eu mostrei aqui em cima, né? Então, 162, x1, né? E assim por diante. Então, voltando aqui, a gente vê que a nossa função objetiva está fazendo bastante sentido, tá? E aí, da mesma forma que a gente define a função objetiva, a gente define as restrições, né, os constraints aqui. E aí, basicamente, aqui não tem muita regra, né? A gente passa qual parâmetro que a gente precisa para a nossa função. No caso aqui, na restrição de capacidade, a gente precisa passar o I. Então, por isso que eu falo para ele aqui o model I. E a regra, né, o rule aqui, é a capacidade, que é o nome da nossa função. E eu faço isso também para a restrição de demanda, tá? Inclusive, se a gente der um print aqui, né, na restrição de demanda, você vai ver que a somatória dos x's aqui, x1, x21, x31, ela tem que ser exatamente igual a 2.300, que é a demanda do cliente 1, tá? Bom, criei todo aqui meu modelo, né, já coloquei as restrições, matematicamente aqui falando, dentro do ambiente do Pyomo. Agora eu preciso chamar o meu solver e falar para ele, olha, dado esse problema que eu acabei de escrever para você, me dê a melhor resposta, respeitando todas essas regras, todas essas restrições aqui. Ou seja, a resposta que vai minimizar meu custo operacional. Então, para fazer isso, eu chamo lá o GLPK e falo para ele, olha, resolva o modelo, né, que é o nosso objeto aqui do Pyomo que a gente acabou de escrever aqui, restrições, função objetiva, enfim, tá? E aí ele vai fazer todos os cálculos aqui, iterar, né, um problema de iteração, né, uma otimização, uma iteração. E aí eu imprimo aqui para vocês a melhor resposta, ou seja, a resposta que o modelo trouxe para a gente, tá? Então, ele fala aqui que o custo total de produção é de 574.700, tá? Aqui unidades financeiras. Não explicitei aqui no problema qual que era, né? Se era real, dólar, enfim. E o que a gente está interessado, que a gente até pode dar uma analisada, né? Mas ele fala assim, que faz sentido você entregar 1.000 unidades do cliente 1 pela fábrica 1, tá? Então, você vê que nenhuma outra fábrica, né, tirando aqui a fábrica 2, por exemplo, a fábrica 3, ela não entrega nada para o cliente 1. Então, toda a demanda aqui do cliente 1, ele é entregue pela fábrica 1 e pela fábrica 2, tá? Inclusive, a gente até pode dar uma olhada, né, no custo de levar da fábrica 3 para o cliente 1, para ver se ele é pouco competitivo mesmo, né? Então, a gente pode voltar aqui em cima e analisar, né? Então, o custo de eu transportar da fábrica 3 para o cliente 1 é de 131 unidades aqui financeiras, né? A fábrica mais barata do cliente 1 é a fábrica 2, tá?
Então, assim, a maior demanda que a gente viu lá, que ele entregou, foi realmente pela fábrica 2. Porém, se você comparar a fábrica 3 com a fábrica 1, você vai ver que a fábrica 3 aqui tem realmente um custo mais atrativo do que a fábrica 1. Porém, né, a demanda, pessoal, ela não é só do cliente 1, né? Então, como eu quero encontrar a melhor resposta possível, às vezes eu preciso tomar a decisão, olha, eu vou entregar uma parte do volume pela fábrica 1 para o cliente 1, mesmo sendo mais caro que a fábrica 3, porém eu vou baratear o meu custo de entrega para o cliente 2 pela fábrica 3, que é exatamente o que o modelo faz. Né? Então, se a gente comparar aqui o custo de entrega da fábrica 1 para o cliente 2 é de 247. E da fábrica 1 para o cliente 3, desculpa, da fábrica 3 para o cliente 2 é de 185, ou seja, é muito mais vantajoso eu entregar saindo da fábrica 3 para o cliente 2 do que saindo da fábrica 1 para o cliente 3. Por isso que o modelo falou, olha, para o cliente 1 é um pouco mais caro realmente você entregar ali via fábrica 1 uma parte da demanda, a maioria está sendo entregue pela fábrica 2, porque ela é disparada mais barata, porém, faz sentido porque você minimiza o seu custo total de entrega, porque a fábrica 3 ali ela é muito mais barata, né, você entregar para o cliente 2 do que a fábrica 1, tá? Então é exatamente isso que a gente vê aqui na nossa resposta, né, no nosso modelo. Então ele fala aqui que faz mais sentido você entregar parte da demanda do cliente 1 pela fábrica 1 e parte da demanda ali do cliente 1, né, pela fábrica 2 ali, né? Então a fábrica 3 não entrega para o cliente 1, tá? Mesmo tendo um custo atrativo para o cliente 1, só que aí quando a gente olha, né, para o cliente 2, praticamente toda a demanda, por conta ali, né, das restrições de capacidade das fábricas, praticamente toda a demanda do cliente 2, ele é entregue ali pela fábrica 3, tá? Que faz bastante sentido, depois vocês podem dar uma olhada com mais calma, rever o vídeo, mas faz muito sentido do ponto de vista de custo aqui, tá bom? Pessoal, queria agradecer aqui a presença de vocês até o final do vídeo. É um tema super relevante. Se você quiser que eu traga mais vídeos sobre otimização aqui, deixe um comentário. Eu também tenho um curso, tá, que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, caso você queira adquirir esse curso e entender mais sobre otimização, né, resolver problemas mais complexos. Também vou deixar aqui no corpo do vídeo para você poder acessar e, enfim, decidir se você quer fazer ou não um curso. Tá bom? Isso é uma aula introdutória, mas que eu acho que vai ter um grande valor aí para vocês. A otimização é realmente um campo aí muito interessante para a gente aprender. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário, deixa um like, compartilhe com seus amigos. E a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Tá bom? Grande abraço.